melhores cidades para se viver no Brasil. Com uma população retomando os nossos trabalhos, declaro a abertura da nossa reunião ordinária e passamos à apreciação da matéria constante na ordem do dia. Nós temos o requerimento a ser apresentado também pela ordem. Foi realizada, portanto, a nossa comissão mista. Ouço pela ordem o vereador Ito. Pela ordem, não, presidente, que eu gostaria que acatasse incluísse na ordem do dia a inclusão do requerimento 101/2017 de duas entidades da audiência pública, CODEIC e CONDEV. Recebo o requerimento para posterior análise e inclusão na ordem do dia. Ouço pela ordem vereador Silvio Zimmermann. Senhor presidente, peço na inclusão da ordem do dia da presente reunião dos projetos de lei 7.306 e 7.307. Senhor presidente, pela ordem. Recebo das mãos do vereador Silvio Zimmermann o requerimento e para posterior análise para inclusão na ordem do dia. Ouço também o vereador Almir Vieira. Solicito a inclusão do dia a moção de número 1/2017. Muito bem, recebo também para posterior análise e inclusão na ordem do dia. Ouço pela ordem vereador Becker. Pela ordem, presidente. Quero apresentar a moção número 2, em especial a Patota dos Tranquilos pelos seus 25 anos de parceria e amizade. Recebo, portanto, das mãos do vereador Becker o requerimento de moção e para posterior análise e inclusão na ordem do dia. Ouço pela ordem vereador Bruno Cunha. Pela ordem, presidente, peço a inclusão da moção número 3/17, que faz uma homenagem aqui ao Carlos Magno Barroso de Araújo pelos excelentes trabalhos prestados à causa animal na nossa cidade. Obrigado. Muito bem, recebo o requerimento de moção e também para posterior inclusão na ordem do dia. Eu consulto, senhores vereadores, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, favoráveis à inclusão dos requerimentos e moções apresentadas pela ordem, inclusão na ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Declaro, portanto, incluídos na ordem do dia. Em votação, requerimento 130, de autoria do vereador Silvio Zimmermann, líder do governo, após ouvido o plenário, a dispensa do interstício regimental e a inclusão na ordem do dia da presente reunião dos projetos de leis números 7.306 e 7.307. Em votação. Requerimento aprovado e matéria inclusa na ordem do dia. Em votação, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 7.306, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e altera o anexo 1 da Lei número 7.902, de 4 de outubro de 2013, PPA. Em discussão. Em votação. Matéria aprovada e a comissão de redação final. Lembrando que logo após esta sessão ordinária, nós realizaremos uma extraordinária somente para apreciação da redação final, ou das redações finais. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 7.307, também de autoria do Executivo,
que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Em discussão. Em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em única discussão e votação, a sessão do plenário ao Partido Solidariedade de Santa Catarina, para o dia 17/2, às 18h30, às 18h30, para a realização de reunião partidária extraordinária. Em votação. Aprovado. Comunique-se. Também comunique-se ao partido. Consulto o plenário para a votação englobada dos requerimentos constantes na ordem do dia, com exceção dos requerimentos 115 e também 117, que foram solicitados para discussão em separado, que são de autoria do vereador Ito. Vamos, portanto, à votação dos requerimentos constantes na ordem do dia, requerimentos que serão votados de forma englobada. Em votação. Vereador Adriano, por gentileza, já votou? Ok, obrigado. Requerimentos aprovados e a diretoria legislativa para providências. Esses são os que estão separados, é isso? São dois, né? Depois tem as moções. Ok. Então vamos ao primeiro requerimento de autoria do vereador Ito, requerimento 115. Após ouvido o plenário, com base nos termos do artigo 149, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Blumenau, a realização de uma audiência pública para debater a real situação das associações de moradores do nosso município. Qual é a justificativa? Atualmente, em Blumenau, temos quase 150 associações de moradores, porém muitas delas encontram-se abandonadas, sem quaisquer manutenções necessárias. Esses locais, que eram para as áreas de lazer, para a comunidade, concursos, aulas de futebol, capoeira, taekwondo, festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, festa junina e Natal, hoje estão vazias e sem estrutura necessária para realizar tais atividades e eventos. Para o debate, convidamos os representantes das seguintes entidades: Gabinete do Vice-Prefeito, Uniblan, Fundação Cultural de Blumenau, Fundação Municipal de Desporto, Comem, representantes dos Conselhos Tutelares, Secretaria Municipal de Educação, Consegues, CODEIC, Condevi e representantes de todas as associações de moradores do município de Blumenau. Em discussão. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, vereador Ito. Obrigado, presidente. Bem, gente, eu fiz questão de discutir em separado esse requerimento pela situação que se encontra hoje a Associação de Moradores do município de Blumenau. Por quê? Vocês, uma boa parte dos vereadores mais antigos, o vereador Iandes, o vereador Becker, o vereador Adriano Pereira, o vereador Juvino, vereador Zeca Bombeiro, Marcos da Rosa, o vereador Almir Vieira, Lazarim, todos tiveram e têm ainda envolvimento com a Associação de Moradores. Por que eu digo isso? Antigamente, uns 12 a 16 anos atrás, quando se criou em Blumenau o orçamento participativo, que é da época do PT, muito se valorizava a Associação de Moradores naquele período. Tudo se discutia na determinada região e eles tinham o poder de fazer os encaminhamentos
encaminhamentos das obras necessárias para aquela região, o prefeito, na época, acatava, encaminhava, botava como prioridade. Os anos se passaram e acabou o número 2, boa parte delas, hoje nós temos 156 em Blumenau, gente, para vocês terem uma ideia. Nós não temos em atividades que eu digo que ela está aberta ao público, que nem na Associação da Guilherme Perna, que nem na Associação da Franz Folles, lá no Morro do Sestrem. Aberta ao público não tem 55 a 60 associações de moradores. Tá? Eu digo isso porque a gente tem corrido todos os cantos de Blumenau, a gente tem percebido a necessidade. Associação de moradores nada é do que um espaço da comunidade. Muitas associações ganharam comodato de 10, 20 anos e algumas até nem sequer renovaram, por falta de interesse, de investimento no passado. Eu digo isso porque boa parte se cobra muito subvenção. Subvenção, acaba não ganhando, não se faz nada. Mas eu acho que tem um outro meio, Secretaria de Educação, Fundação Cultural, Comem, tem diversos meios de se conseguir levar mais e mais cursos para essas comunidades, com custo praticamente zero, e poder trazer novamente a comunidade, tirar dentro das casas para levar para a associação, buscar o lazer. Ali estaremos trabalhando com crianças de rua, com pais, com adultos, com idosos que precisam simplesmente um pouco de atenção. Então, eu peço aos nobres vereadores o apoio nesse requerimento, que todos votem favorável e que na audiência pública tragam para cá todas as associações, que a gente vai fazer o convite para todas, para poder debater e fazer com que elas tenham novamente aquela vontade, a comunidade que comanda os associações, de vestir a camisa e dizer que é o presidente que fez os encaminhamentos e foi atendido. Seria isso na tarde de hoje, senhor presidente. Muito bem, vereador Adriano Pereira também vai discutir o requerimento. Mais alguém deseja se inscrever? Vereador Becker também deseja. Então, vereador Adriano dispõe de 3 minutos. Logo em seguida, vereador Becker também, 3 minutos. Vereador Ito, quero cumprimentá-lo pela iniciativa do requerimento e tenho certeza que, se for um canal, uma possibilidade, através dessa audiência, nós discutirmos caminhos, formas de realmente valorizarmos mais o trabalho das nossas associações de moradores, não tenho dúvida que merece o nosso apoio aqui nesta casa. Eu posso falar com conhecimento de causa, vereador Bruno. Comecei aos 14 anos na Associação de Moradores, quando fui vice-secretário. Depois de um tempo fui secretário da Associação de Moradores da minha comunidade, fui vice-presidente, depois 5 vezes eleito presidente da Associação de Moradores do meu bairro. Então, durante toda a minha vida, isso foi praticamente, no mínimo, 20 anos dedicado ao movimento comunitário, à Associação de Moradores. Foram muitas lutas, muitas batalhas, mas também, ao mesmo tempo, foram muitas conquistas. Foram muitas páginas viradas em prol do desenvolvimento da comunidade, que, não tenho dúvida, sem o trabalho árduo, dedicado em prol da comunidade e a Associação de Moradores, não teríamos praticamente nenhuma das conquistas que lá hoje temos, tanto na área da educação, da infraestrutura, da saúde, entre outras, que, juntamente com muitos, hoje até alguns não estão mais entre nós, se dedicaram voluntariamente. Então, assim, as associações de moradores já tiveram, como bem falou aqui o vereador Ito, momentos de bastante valorização por parte do poder público. Né? Já teve, no passado, essa valorização. E, nos últimos tempos, as associações de moradores têm sido deixadas de lado, não têm recebido o prestígio, o apoio, o reconhecimento que merecem. É claro que existem associações e associações. Associações que realmente fazem o trabalho comunitário, que vestem a camisa do bairro, e outras nem tanto, mas temos que reconhecer o espírito, né, o espírito da Associação de Moradores, que é aquela que reivindica os anseios da sua comunidade, que se coloca à disposição de forma voluntária, gratuita, à disposição de correr atrás daquilo que o seu bairro, a sua rua, a sua comunidade tanto precisa. Então, que a gente consiga, talvez, nessa oportunidade, vereador Ito, encontrar meios e formas de apoiar, seja através das secretarias, da própria Fundação Cultural, de repente, oportunizando oficinas, atividades, alguma coisa junto às associações de moradores que possuem sede, algumas não possuem, mas tem associações com espaços maravilhosos, aí, ociosos,
onde se pode trabalhar a questão da própria Secretaria de Educação, programas do Pró-Família, atividades, enfim, as mais inúmeras atividades que podem ser oferecidas e de forma gratuitamente, principalmente, começando pelas associações de moradores localizadas nas comunidades talvez mais carentes e expandindo para as demais, mas que a gente encontre espaço nesse diálogo, para a gente avançar nesse sentido. Nossas associações de moradores merecem uma atenção maior. Vereador Becker, em discussão. Quero aqui parabenizar nosso parceiro pela indicação para o requerimento. Em 2013, quando eu assumi essa casa, todos se lembram, quem faz parte daquela época, que na época eu já fiz um pedido ao executivo da nossa cidade, que implantasse um contador e um advogado. Para quê? Para botar a documentação das associações de moradores em dia, que a maioria das associações de moradores são pessoas voluntárias que querem contribuir pela cidade, querem contribuir pelo seu bairro, mas eles não têm o tempo e o conhecimento do que é uma associação de moradores de verdade. Uma associação de moradores de verdade, ela tem responsabilidade pelo anseio da comunidade, responsabilidade pelas documentações que a associação precisa, a regularização dos documentos daquela associação de moradores, promover eventos para arrecadar fundos, para investir na própria associação de moradores, e para isso, para promover um evento, precisa ter uma associação legalizada, com documentos formados, legalizados. Só que os moradores que assumem a responsabilidade de estar à frente da associação de moradores, porque ninguém quer ser presidente, eles acham que ser presidente é simples, não é não. Para ser o presidente dos moradores, precisam de documentos legalizados. Precisam de um pouco do conhecimento de que forma poder trazer as suas subvenções. E todos sabem, se a associação de moradores comprar uma caixinha de fósforo com a nota fiscal, ela vai ter que declarar para a Receita Federal essa nota fiscal. Porque se não declarar, vai vir multa em cima daquela notinha fiscal. Então, é importante ter um contador, é importante ter um advogado para poder, na hora de ter essa documentação em dia, poder promover seus eventos, poder buscar recursos, verbas, emendas parlamentares e subvenções. A Associação de Moradores precisa estar legalizada. Por isso eu espero que o Executivo tome atitude e veja uma forma de conceder um contador e um advogado para que as associações possam, sim, fazer o seu trabalho com mais tranquilidade e seriedade. Parabéns, Ito. Muito bem, muito elogiado aqui o requerimento do nosso colega Ito. Alguém mais para discutir? Não, né? Ninguém mais inscrito, então, por gentileza, em votação. Tem mais um, né? Já tiraram daqui? É para estar aqui? Requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências. Ainda de autoria do vereador Ito, o requerimento 117, faria a leitura também, providências junto ao Executivo Municipal, para que, na forma e dentro do prazo legal, com base na legislação aplicável, responda ao seguinte pedido de informação. Foi retirada, em julho de 2016, a lombada eletrônica que se localizava na rua Gustavo Zimmermann, próximo à entrada da rua Teresa Fischer, no bairro Itopava Central. Qual o prazo para a instalação de uma nova lombada? Se houver falta de recursos, qual a viabilidade de se implantar uma faixa elevada no mesmo local? Em discussão? Vamos deixar o vereador Ito para discutir por último, por gentileza, como autor do requerimento. Tem mais alguém que queira discutir? Então, vereador Ito, o único inscrito. Bem, nobre presidente, esse requerimento também fiz questão de separar para discutir individualmente, pela necessidade. 2016, julho ou junho, foi retirado uma lombada
eletrônica, lá próximo à entrada da rua da Teresa Fischer, com Gustavo Zimmer. É uma reta, essa via é muito perigosa e até então não foi recolocada, não sei se de repente foi para manutenção e acabou dando problema, mas na possibilidade, líder do governo, de não ter uma reposição com outra lombada eletrônica, eu acho que uma faixa elevada naquela via seria interessante, nobre líder do governo. Por que eu digo isso? Hoje se questiona muito em Blumenau o fator da faixa elevada. Foi aprovado em 2015 que fosse implantado em frente a colégios. Foi implantado em alguns colégios. Na Alameda foi implantada também algumas faixas elevadas na Alameda. Ali não tem colégio, não tem colégio. Eu queria que o senhor encaminhasse um estudo da viabilidade. O senhor vai conseguir, com esse estudo, e eu encontro o meu pensamento. Hoje, uma faixa de pedestre que é pintada numa via pública, vamos falar pela Gustavo Zimmer, se pinta uma faixa de pedestre hoje, daqui a 3, 4 meses, ela está completamente apagada. Tá? Queria que o senhor levantasse o custo dessa faixa que foi pintada e depois o custo de uma lombada elevada. Por quê? A lombada ela vai ficar fixa permanentemente. Não vai precisar fazer manutenção. Raramente uma lombada elevada se faz a manutenção. Então, uma lombada elevada vai ficar permanentemente. Uma faixa que vai ser pintada na via, a cada 3 meses vai ter que repor. Nós temos inúmeras indicações dos vereadores solicitando em todos os bairros de Blumenau que fosse repintada a faixa de pedestre. Então, esse custo, eu lhe garanto o seguinte, se falam em faixa elevada, R$6.000, eu acho que é fora da realidade. Uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, alguém que defendia a segurança trouxe esse parecer para a Câmara. Mas eu lhe garanto que em torno de R$2.000, R$1.500 se consegue fazer uma faixa elevada de qualidade. Levanta o custo, quanto é que custa uma faixa que a gente tem que pintar a pista? Porque 3 a 3 meses são 4 vezes por ano que vai ser que ter trocado aquela faixa. E uma elevada fica permanente. Por isso essa discussão. Por que não foi recolocado naquele local? É uma via perigosa. Se a gente for visitar a região, eu vou lhe mostrar o local. O senhor vai entender perfeitamente a necessidade. Obrigado. Entendeu, né? Em votação, requerimento de autoria do vereador Ailton de Souza. Vereador Ito. Vereador Becker, votou, ok. Vereador Marcelo, requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências. Consulto os senhores vereadores para votação, para que façamos a votação englobada das moções constante na ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Vamos, portanto, à votação das moções número 1, 2 e 3/2017. Em votação. Lembrando, senhores vereadores, que após esta sessão ordinária haverá uma extraordinária. Moções aprovadas, a diretoria legislativa para a providência, nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 16 de fevereiro de 2017, quinta-feira, às 15 horas, neste plenário. Nessa sessão ordinária seria isso. Muito boa noite a todos e já convoco os senhores vereadores, então, para a extraordinária. Registrem suas presenças, por gentileza, no painel eletrônico. Pode ser englobado também, tá? As duas eleições. Pode ser englobado. Consulta também para votar englobado.
Consulto, senhores vereadores, para a votação englobada dos dois projetos constantes na ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão. Ok, então, projeto, na verdade, em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei número 7.306 e 7.307. Em votação. Projetos aprovados e a sanção do Executivo. Muito obrigado, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistiram. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião extraordinária. Muito obrigado a todos.